Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Andréa Martinez Josefsky e tô aqui pra gente conversar sobre perdas, mais especificamente sobre aquelas perdas que a gente tem dificuldade de lidar. Vamos lá? E pra gente falar um pouquinho sobre isso, eu vou utilizar um texto do Freud chamado Luto e Melancolia de 1917. Nesse texto, eu achei interessante porque o Freud fala que o luto não é apenas daquela pessoa, aquela reação da perda daquela pessoa que a gente amava e que faleceu, mas também a perda de uma situação que a gente pode colocar no lugar como se fosse uma pessoa que a gente amava e faleceu. Essa situação podem ser inúmeras. Então pode ser um trabalho, um relacionamento amoroso, uma ideia, um lugar que se morava, uma situação de vida, enfim. E eu acho que é interessante a gente olhar para isso, porque o Freud vai falar o seguinte, que há um trabalho a ser feito. Então não é uma coisa, algo automático. Perdi, já vou, apertar um botão aí e vou tocar a vida. Ele fala que tem aí um percurso e que esse percurso envolve, inclusive, no primeiro momento, a gente se vincular até mais com aquilo que a gente perdeu. Então, é como se, por exemplo, aquela pessoa que a gente amava falece, a gente ter a experiência de que ela ainda está presente, se relacionar de uma forma tal como se ainda tivesse com aquela situação de vida que tinha antes, tipo, quando se ganhava muito bem e perdeu esse dinheiro e continuar gastando, enfim. Situações aí onde a gente investe mais do que antes até. Mas que com o percurso aí do trabalho do luto, a gente vai então voltando-se memória a memória para aquela situação que não se tem mais e tem esse dado de realidade e entra em contato com esse dado de realidade, aonde pode-se então decidir, vou ficar fixado nisso ou vou me abrir para a vida. E aos poucos vai se fazendo uma possibilidade de deixar o ego aí livre e desinibido para que essa energia libidinal possa se voltar novamente para o mundo. Interessante, né? E eu acho que é interessante a gente falar um pouco da melancolia. Na melancolia, acontece também, né, essa reação também em frente, é uma reação aí em frente às perdas, alguma perda, mas que além do mundo ficar desinteressante, a pessoa tem uma baixa autoestima. Freud vai falar que o que acontece na melancolia é um pouquinho mais complexo. Por quê? Eu vou entendendo como algo mais complexo, né? Ele fala o seguinte, ele fala que na melancolia, quando se tem uma perda, não fica muito claro daquilo que se perdeu, que se fez assim, ecoou para aquela pessoa. Então, ele vai muitas vezes ficar aí confuso. Além disso, além dessa pequena confusão aí, pequena, enfim, uma certa confusão com relação ao que é para cada um que se perdeu daquela experiência, daquela situação de vida, ou daquela pessoa que faleceu, há junto com a perda, Freud vai falar que os afetos que a gente se relaciona com aquele objeto perdido, eles ficam muito mais intensos. Então, os amores, os ódios também, todos esses afetos, eles ficam mais intensos. E na melancolia, o que vai acontecer? Esse objeto perdido passa a ser identificado pelo ego da pessoa e junto com todos esses afetos que a pessoa direcionava para ele, inclusive os de raiva. E por isso, ela volta-se a raiva contra ela e a baixa autoestima. Bom, gente, não é um assunto tranquilo, não é um assunto fácil. Parabéns para quem está aqui até agora. Mas eu trouxe ele para a gente ter a dimensão do quanto que se há necessário um trabalho, né, um cuidado frente a cada luto e que a gente precisa falar mais disso e cuidar mais disso.
né? Abrir muitas vezes espaços para não saber, espaços para onde as contradições possam habitar, espaços onde os lutos possam ser feitos, enterros possam ser feitos, as homenagens necessárias também possam ser realizadas, as que forem necessárias, para que se possa, inclusive, ter prazer aí com a vida sem ter culpa, né? Bom, acho que eu quis falar um pouquinho disso, assim, abrir para o tema para a gente conversar e trocar uma bola também. E queria trazer aqui que eu sou psicóloga, psicanalista, estou atendendo online e fico à disposição caso alguém queira agendar um atendimento comigo. Um grande abraço e boa semana para todos!